escondem do sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus, meu Jesus. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que me escondem do sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Lembras que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Abriu o mar, parou o sol, sei que Farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus, o mesmo Deus. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nós colocamos a vida do teu servo diante do teu altar. Que ele possa ser tua boca nesta noite, Senhor, e falar aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja. Que o Senhor possa estar preparando, Senhor, o seu coração para receber dos céus
A palavra é o pão vivo, Senhor, que pode transformar a vida. E que tua palavra vá e produza o resultado ao qual está sendo enviada. Que vidas possam ser salvas, libertas, transformadas, renovadas, Senhor, pelo poder da tua palavra. É no nome santo de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Gente, como a missionária disse, estou com essa rouquidão desde amanhã. Eu acho que foi o noivado que eu realizei ontem. E um glória a Deus tão alto, estremecer as cordas vocais. O noivado do nosso irmão Antônio, da nossa irmã Natânia. Deus abençoe e vou estar pressionando para que o casamento aconteça rápido. Amém? No dia do casamento eu não sei nem como é que eu vou ficar então. E eu quero agradecer ao nosso irmão Williams, que me deu um confeito aí, né? O nosso irmão também Queiroz, né? Para melhorar esse estado. Hoje pela manhã nós ministramos a palavra e temos orado para que a graça de Deus nos alcance para ministrarmos aquilo que Deus certamente separou para esse dia. Esteja atento, esteja esperto. Amém? Vamos nos colocar em pé, mais uma vez. Se você puder abrir a sua Bíblia de uma forma bem rápida, eu te convido para abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Aqueles que encontrou, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, clemência, piedade. Assim está escrito: se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém. Feche sua Bíblia, por gentileza, coloque no banco, dê a mão ao seu irmão que está ao seu lado. Vamos mais uma vez orar, pedindo a Deus que ministre a sua palavra em nossos corações. Eu convido a você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, apertar firme a mão da pessoa que está ao seu lado. Você vai orar por ela, ela vai orar por você. Nós vamos orar uns pelos outros. Essa oração silenciosa. Ó Deus, ouve o nosso clamor e a nossa súplica. Não somos dignos, mas aqui estamos por amor ao Teu Filho Jesus, que morreu por nós para nos dar vida plena, vida abundante e vida eterna. Essa é a nossa oração. Que o Senhor alcance o nosso coração. E que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Alguns têm distinguido a geração passada da geração atual. A geração passada é chamada geração raiz. A geração atual é chamada geração Nutella. É a geração do mimimi. Eu olho para a meninada de hoje em dia, eu fico com dó deles. Não sabe o que é um peão, não sabe o que é uma pipa, não sabe o que é bola de gude, não sabe o que é chimbra. Eu acabo me envaidecendo por uma nostalgia que me leva ao tempo e me conscientizando de que minha infância foi uma das melhores que posso imaginar. Eram diversas brincadeiras. Geração raiz. Nessa geração Nutella de PlayStation, de tablet, de celular. Geração, sabe, raiz. Tinha diversas brincadeiras que eu gostava muito. Vocês vão me ajudar a lembrar de algumas.
Tinha a brincadeira do garrafão. Quem já brincou de garrafão aqui? A gente ia pras ruas, riscava. Ali era bom demais, só. Tem esse negócio gostoso. Hoje você não vê os meninos fazendo isso, né? Hoje a gente não vê a meninada está trancada dentro dos quartos, clausurados, nesse mundo virtual, nesse mundo digital. Mas a geração raiz fazia garrafão. Brinquei, era bom naquilo, viu? Queimada, quem brincou de queimada aqui? Se a gente for perguntar aos nossos filhos, eles não vão nem saber o que é isso. Gente, queimada, Jesus. Jesus, se queimada condenasse o homem para o inferno, eu estava fritinho, viu? Não tinha ninguém, era com todo mundo, não tinha respeito de ninguém. Até minha mãe inventava de brincar de queimada, eu jogava a bola nela. Descontava às vezes as raivas que ela me fazia. Cuscuz, quem lembra disso? Vixe, meu Deus do céu. Rapaz, eu lembro do cuscuz que uma vez eu cheguei lá com o meu M2000. Aí tinha um morrozinho assim de quase 1 metro de altura e um palito de picolé. Eu muito atrevido, sempre pra frente, peguei e chutei tudo aquilo. E saí correndo, mas rapaz, era tanto que chute. O pessoal me dava tanto chute com que chute, que foi uma coisa que eu passei um dia sem sair de casa. Nunca mais eu faço aquela loucura. Corredor polonês. Vocês não brincavam disso não, né? Era mais pesado ainda. A gente brincava de corredor polonês. Eram diversas brincadeiras, né? Tinha brincadeira mais dócil, podemos assim dizer, que é aquela do anel. Enfim, isso é importante demais, gente. Isso gera koinonia, as pessoas se uniam, havia essa aglomeração e as pessoas tinham mais facilidade de resolverem os seus problemas, porque as relações interpessoais eram muito mais fáceis, muito mais simples. E eu gostava dessas brincadeiras, passava o dia todo brincando, entre outras. Alguém aqui está lembrando de uma brincadeira que talvez eu tenha esquecido? Qual? Peão, verdade. Ioiô, né? O quê? Esconde-esconde. 7 pedras, olha só, gente. Rouba bandeira, tá vendo aí? Rouba bandeira, deixa eu ver, o que mais? Oi? Elástico. Um dia desses, Sara e Gabriel perguntou: mamãe, o que é isso? Era amarelinho, eles não sabiam o que era aquilo. Oi? O que é isso aí, gente? Sim. É verdade. Alguém falou, polícia ladrão, era diversas brincadeiras, como aquilo era gostoso, como a turma se reunia para descascar milho, para colocar na fogueira. Isso era bom demais, isso gerava unidade, gerava, né, até acender a fogueira, tirando essa questão mística, mas aquele momento de estarmos juntos, contando história, ouvindo história, isso era gostoso demais. Entre tantas brincadeiras que eu citei, a que eu mais gostava, sabe qual era? Ninguém disse aqui ainda. Oi? Dagombozi não. Isso é um desenho. Taco ball. Não, até agora ninguém disse. Eu mais gostava. Sabe qual era? Não, pular corda não, Gisela, pelo amor de Deus. Olha bem pra mim, rapaz. Eu mais gostava, sabe qual era? Salada mista não. A que eu mais gostava, sabe qual era? Caçar o tesouro, gente. Eu amava aquilo. Desvendar os mistérios, descobrir os enigmas. Eu me sentia Indiana Jones, literalmente. É tanto que depois eu fui fazer arqueologia. Fiz o vestibular na UNEB, passei. Cursei ainda um semestre, tive que desistir por priorizar a família e o ministério. Mas a gente fez ainda um semestre de arqueologia. Eu amava aquilo. Ali na Rua L tem aquela praça. Rua L aqui. Eu morava ali perto do hospital, naqueles apartamentos. E aí fazia aquela caça ao tesouro.
e a equipe, eu ficava me sentindo, sabe, um investigador, né, de alto nível. Saía procurando as codificações, desvendar as codificações, desvendar todos aqueles mistérios. Aquilo para mim era fascinante. E hoje eu gostaria de convidar vocês a brincar de caça ao tesouro. Agora, caça ao tesouro aqui agora, eu já dei as coordenadas. Apresentei a vocês um tesouro de valor inestimável. Eu não me refiro à liberdade, porque a sua liberdade ela pode ser censurada. Também não me refiro às suas riquezas, porque as suas riquezas elas podem ser roubadas. Eu me refiro a uma liberdade que vai muito além, que ninguém pode roubar de ti, que ninguém pode tirar de ti. Eu quero te convidar agora a brincar de caça ao tesouro. Aquilo que é seu não pode ser censurado, não pode ser confiscado, não pode ser vetado. Aquilo que é seu e que você pode ter a garantia de que ninguém vai roubar, de que ninguém vai tomar. E é um tesouro que a Bíblia fala de valor inestimável. Eu já dei as coordenadas. Agora eu vou procurar quem achou. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deixa eu procurar. Oi? Tá quente? Tá quente ou tô frio? Muito bem. Olha, tô quente aqui. Olha, rapaz. Deixa eu ver aqui. Tá frio. Olha, rapaz. Deixa eu ver se aqui tá quente ou tá frio. Tá quente. E ali? Hã? Tá quente. Deixa eu dar uma rodada mais por aí. Tô procurando caça ao tesouro aqui, tá? Elba, e aí, como é que tá a situação? Essa sempre fervendo. Você passou pesca pra ele, foi? Tá quente ou tá frio? Olha, rapaz, a família toda aqui é quente. Pensa, uns crentes quentes. Quente também. Olha que benção. Essas são as coordenadas. Deixa eu ir pro outro lado para o pessoal não ficar enciumado, tá? E aí, tá quente, muito bem. Graças a Deus. Quente, quente. Eu acho que estão passando a pesca um pro outro. Quente. Quente. E aí, irmão, tá quente ou tá frio? Tá mais ou menos? Tá chegando, né? Tá quente. Gente, eu gostaria que vocês fossem sinceros e não passassem a cola pro outro, tá? Jesus está vendo. A pergunta é: quem sabe aqui o livro que o pastor leu no início da mensagem? Muito bem, quem pode levantar a mão? Quem sabe o capítulo? Quem sabe os versículos? Amém. Vamos ver as coordenadas do valor inestimável. Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 5. O projetor, o pessoal não passou não foi a projeção aqui. Combinei com eles, tá? Assim está escrito: se o buscares como a prata e o procurares como os tesouros escondidos. Próximo versículo. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O valor mais inestimável, que não pode ser vetado, censurado, confiscado, que ninguém poderá tirar de ti, é justamente o teu conhecimento. Mas isso não se resume simplesmente aos campos de conhecimento filosófico, empírico, religioso, científico. Vai muito além, porque o texto continua dizendo conhecimento de Deus.
E o princípio da sabedoria, do conhecimento, é justamente o temor. Temor não é medo, mas temor é essa reverência a partir do momento que nós conhecemos a Deus. E eu não sei quanto a vocês, a maioria, não posso dizer, não quero também generalizar, me perdoe todo tipo de redundância, mas a maioria não lembra o texto que foi lido, não lembra o capítulo, não lembra o versículo, nem sequer refletiram na mensagem. Eis aqui o mapa, eis aqui as coordenadas ideais, para que você venha viver bem, venha viver abundantemente, venha viver plenamente. Mas há uma busca, há um interesse, que você tem que buscar como tesouros escondidos. É o que o texto vai nos dizendo. E o conhecimento de Deus você tem que buscar como tesouro escondido, porque todo conhecimento é passageiro nesse mundo, mas o conhecimento de Deus é aquele que há de perdurar por toda a eternidade. Seus títulos, suas formações, suas graduações, é verdade que vão ficar aqui, mas tudo que você conhece acerca de Deus não é somente útil para esse mundo, não é somente útil para essa terra, não é somente útil para essa vida, é útil por toda a eternidade, amém? É para todo sempre. E eu estive a refletir sobre esse tesouro imensurável, que é justamente o conhecimento de Deus, e cheguei às seguintes conclusões, baseado na ausência e na presença desse conhecimento. Primeiro, a ausência desse conhecimento, o que é que ele gera? O que é que a ausência desse conhecimento gera em nós? A Bíblia nos diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus vem identificar algo como a principal causa da destruição do seu povo, uma principal ruína, escárnio, opróbrio, que leva o seu povo a não crescer, a não progredir, a não evoluir, de modo geral. E o que é isso? A falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas estão perdidas, perecendo nesse mundo, através dos prazeres, através das drogas, através dos desejos, através dos seus próprios caprichos, porque não conhecem verdadeiramente a Deus e desprezam esse conhecimento. Portanto, o meu povo perece por falta de conhecimento. Um dos grandes motivos das calamidades existentes no mundo todo é justamente a falta de conhecimento de Deus. Para você ter uma ideia, na Índia existe um templo, e a Índia é um país de 33 milhões de deuses venerados. Existe um templo em homenagem a um deus que é um rato, e o rato transmite diversas doenças, entre elas a leptospirose. E essas pessoas que dizem que essas pessoas pensam que a pessoa cometida por leptospirose, ela está tendo uma espécie de transe, está sendo arrebatada para os céus. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste. Aí a gente vê a miséria, a ruína, a desgraça de um povo, e imediatamente a gente se depara com esse texto. O meu povo, de modo geral, a criação de Deus perece por falta de conhecimento. Esse é o único motivo que Deus apresenta como principal causa da destruição de um povo. Poderíamos dizer da destruição de uma família, da destruição de uma vida, da destruição de um ministério. É a falta do conhecimento. E não é simplesmente um conhecimento que vem acumular informações, mas é um conhecimento de Deus. Então, se a ausência do conhecimento nos gera tamanho mal, agora a grande pergunta é: e a presença desse conhecimento, o que há de nos gerar? Eu vou citar alguns textos aqui em Provérbios ainda, mas ainda não é bem o que eu quero enfatizar. Mas só para que os irmãos tenham ideia, a partir do momento da presença desse conhecimento de Deus, veja o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 13. Provérbios 3, 13.
É que a Bíblia está dizendo: feliz é o homem que acha sabedoria, conhecimento, e o homem que adquire entendimento. Provérbios 3:13. Uma das primeiras virtudes que há no homem que adquire conhecimento de Deus, sabe qual é? Felicidade. Felicidade é o que nós mais desejamos, aspiramos, ansiamos. E a Bíblia diz que essa felicidade, ela é concedida àqueles que têm o conhecimento, que têm a sabedoria, que têm o entendimento. É interessante que os maiores filósofos, eles dizem que o conhecimento traz angústia, traz tristeza, traz dor. Até certo ponto isso é verdade. O conhecimento desprovido de Deus, ele não passa de enfado da carne, como disse o próprio Salomão. Mas o conhecimento de Deus, ele traz a verdadeira felicidade. Quantos podem dizer amém? Quantos hoje se consideram felizes por causa do conhecimento de Deus? Quando eu estava no mundo eu não tinha paz. Hoje eu posso dizer que eu tenho paz. Quando eu estava no mundão eu não tinha esperança. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma esperança viva e real. Quando eu estava no mundão, eu não sabia o que era felicidade. Eu era envolvido por prazeres que geram pesares. Hoje eu conheço a felicidade, ela tem nome. O seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. Ele é a alegria que envolve o meu ser. Aleluia. Esse conhecimento de Deus, ele vai te fazer feliz. Quantas pessoas infelizes, amarguradas, oprimidas, deprimidas. E aqui não existem recursos das ciências humanas que possa trazer a cura. São paliativos e na maioria dos casos não passam de placebos, que vai te trazer uma sensação tão momentânea que é trivial demais. Quantas pessoas vivem de análise de terapias e se tornam completamente dependentes disso, porque não conhecem a verdade, não têm entendimento, não têm sabedoria para viverem a verdadeira felicidade. Sim, ela é possível. Basta tão somente ter o entendimento, basta tão somente ter a sabedoria. Essas são as coordenadas para que você venha encontrar a partir de uma busca insaciável, contínua. Você encontrará como tesouro escondidos. Você será feliz por causa do conhecimento de Deus. A sua casa, a sua família será feliz. Nos negócios você vai ser feliz. Você vai aprender que é verdade o que já disseram. E se o honesto, ou melhor, que se o malandro soubesse o quanto é vantajoso ser honesto, ele seria honesto somente por malandragem. Você vai perceber que vale a pena trilhar uma vereda reta, sem buscar atalhos. Você vai perceber que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você vai perceber que vale a pena servir a Deus na terra dos viventes. E não há nada que se compare com a alegria de viver em Deus e no conhecimento de Deus. Felicidade ainda não é o que eu quero ainda enfatizar. Por isso, ainda em Provérbios, vamos para Provérbios capítulo 4, versículo 6. Além da felicidade, versículo 6 diz: não desampares a sabedoria, não abandones, e ela te guardará. Ama e ela te preservará. Na minha versão diz: e ela te protegerá. Conhecimento de Deus, ele vai nos proteger. Lembra o que o salmista disse no Salmo 119, versículo 11? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse conhecimento nos guarda.
Esse conhecimento nos protege. Esse conhecimento nos livra. A psicologia tenta até explicar isso. Alguns de vocês certamente já estudaram o id, o ego e o superego. O id é como se fosse um demôniozinho, daqueles desenhos de Tom e Jerry. Fica um demôniozinho e um anjinho do lado, né? Vai, vai, vai. E o anjinho vai não. E o demônio vai, vai, vai. E o anjinho não vá, não vá. E na verdade a gente vive essa realidade no dia a dia. É o id, que é os nossos impulsos. É o ego, que é o nosso equilíbrio. E é o superego, que é justamente refletindo. Ou seja, os conscientizando. Então, esse conhecimento de Deus, ele vai nos guardar. Ele vai nos proteger. Amém? Quantos estão entendendo? Eu posso ouvir um amém? O homem que conhece a Deus, ele tem temor de Deus. Ele tem reverência a Deus. Ele tem um temor reverencial. Ele não vai escolher determinadas decisões, determinadas opções, porque ele sabe que há caminho para o homem parece reto, mas o seu fim é de morte. E aí, meu irmão, eu te apresento aqui um tesouro mais inestimável. Ninguém vai tomar de você. O tempo, ele não vai sofrer depreciação do tempo. Ninguém vai poder furtar, extorquir, usurpar aquilo que você conhece. De algum modo, o conhecimento é poder. As nações e as grandes civilizações que foram potências mundiais, o Egito, a Babilônia, a Grécia, a Roma, foram pessoas que dominaram o conhecimento. Ainda hoje não é diferente. Dominaram simplesmente o conhecimento. Para você ver os inúmeros benefícios do conhecimento. Mas aqui nós nos referimos ao conhecimento de Deus. E eu gostaria de abrir aspas e dizer aos jovens: estude. Estude, porque se você não estudar, a concorrência agradece. Se Deus tiver que abrir a porta para alguém, tenha certeza que Ele vai abrir para aquele ímpio, pecador, seja ateu ou não, que está se sacrificando para ser aprovado. Estude. Se eu tenho que lhe dar um conselho, estude. Você já ouviu a história de dois homens que se ajoelhavam? Eles eram camponeses, homens do campo, e orava a Deus: Deus envia chuva, Deus envia chuva, Deus envia chuva. Só que um, enquanto orava, pedia chuva, ele imediatamente ia arar a terra, ele ia preparar o terreno. O outro não, simplesmente orava e depois ia fazer qualquer outra coisa. A chuva veio. Eu pergunto a vocês, qual dos dois foram mais beneficiados? Justamente a oração é orar, mas ação. Você tem que fazer algo. Não é um versículo bíblico, mas é um adágio popular que é verdadeiro. É verdadeiro. E é interessante que existem teorias bíblicas, antibíblicas e extras bíblicas. Essa é uma teoria extra bíblica que não se torna antibíblica. Tem todo um sentido bíblico. Qual é? Faz por onde? Muito bem, faz por ti que eu te ajudarei. Agora não vá sair por aí dizendo: ó, meu irmão, está escrito na Bíblia, faz por ti, faz por onde que eu te ajudarei. Não está. Embora que o sentido é bíblico. A Bíblia diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Foi o que Deus disse a Josué, e Deus diz a mim, e Deus diz a você todos os dias: esforça-te, tem bom ânimo, a força vem de ti, o ânimo vem de ti, mas o milagre vem dele. Amém? A força vem de ti, o ânimo vem de ti, mas o milagre vem dele. Faça a sua parte, seja forte, se anime, se reanime nele quantas vezes for preciso. Ainda tem outro ditado que é verdadeiro: Deus ajuda quem cedo. Meu irmão, acordar meio-dia, querer que as coisas aconteçam, não dá certo não, filho. Não dá certo, fica até 2 horas, 3 horas da madrugada jogando PlayStation. Geração Nutella. Geração Nutella, geração raiz. Nossa mãe botava a gente para dormir 8 horas da noite, 9, era ou não era? Rapaz, agora a geração Nutella quer ficar... Cuidado, Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, se esforce, faça a sua parte. Eu quero fechar aqui aspas, mas dizendo: estude, meu irmão,
estude, adquira o conhecimento, porque senão você vai ficar para trás. Os dias são dias de concorrência. Nós estamos aqui ministrando por uma igreja jovem. Quantos jovens ociosos, mente vazia, oficina do diabo. Saia dessa inércia letárgica. Sinta-se útil. Vai fazer um cursinho. Não tem emprego. Muita gente reclamando de emprego, não tem emprego. Busca uma profissão, porque quem tem uma profissão nunca fica desempregado. Já parou para pensar sobre isso? Quem tem emprego fica desempregado, mas quem tem profissão nunca fica sem profissão. Então tem uma profissão que você vai fazer um bico aqui, um bico acolá, você vai conseguir sustentar a sua família. Olha, moças, já queria ir para outro assunto, mas aproveitar a ocasião, né, o ensejo. Olha, moças, cuidado com esse rapazinho aí, viu? Que já passou dos 30 anos e que a profissão dele é filho. Você vai casar com ele, se quiser. Meu consentimento não tem. Porque quando você casar com ele, só vai mudar de profissão. Vai deixar de ser filho para ser gigolô. Elba ainda foi mais... Profissão marido. Muito bem, Elba. Profissão marido. Cuidado. Esteja atenta a isso, ó. Esteja atenta. Amém? Fechando aspa. O conhecimento vai te preservar do mal, vai te guardar do maligno. Gente, quantos livramentos Deus tem nos dado? Não é verdade? Por causa desse tesouro aqui inestimável. Aí você evita o primeiro gole, evita o primeiro trago. Você evita um único passo em qualquer outro lugar, porque você conhece a Bíblia. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então você não cai nessa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e em sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja as folhagens não murcha. Feliz é esse homem, feliz é essa mulher que teme ao Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Oh, aleluia! O devido tempo dará o seu fruto. No devido tempo. Eu louvo a Deus pelo conhecimento que eu adquiri na minha infância, sabe, gente? São assuntos particulares que às vezes eu evito até citar. Quero ofender ninguém, eu falo de mim, por mim mesmo. Mas eu andava com uma turma que gostava de farra e eu também gostava. E às vezes a gente ia para um lugar que de carreira de cocaína assim, chegava a metros. Parece exagero, mas era assim, enorme. De maconha, de uísque. E todas as vezes dizia: olha, deixa de ser bestão, deixa de ser bobão, deixa de ser cafona. Vai, tu vai experimentar as melhores sensações da tua vida. E o temor do Senhor, apesar de estar no lugar errado, já estava errado por estar no lugar errado. Mas aquele temor de ter aprendido um pouco sequer da palavra de Deus me impediu de cometer tamanha loucura. Tive problemas sérios com o álcool, com o uísque, seríssimos. Então eu ficava nessa área e deixava a turma com essa. Conversando com minha esposa esses dias, eu comecei a citar: fulano já passou por 6 centros de reabilitação social. 6. O outro perdeu a sua vida. Um perdeu a sua vida.
fazendo coisas erradas, no mundo do crime, para sustentar o seu vício. Eu estou falando de playboyzinhos, de filho de papai, camarada que tinha oportunidade de fazer universidade aonde ele quisesse, que os pais iam custear. Outros já têm tantos filhos que não tem nem como contabilizar. E mesmo assim vive nessa vida que envelhece, mas nunca amadurece. Eu disse, o conhecimento que eu tinha da palavra de Deus me guardou e me protegeu de andar nessas veredas tortuosas. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho do qual deve andar, porque quando ela crescer, ela não se afastará dele. E havia resquíciozinho do temor reverencial no meu coração. Quando eu ia fazer alguma coisa, você tem uma ideia, um dia eu fiz uma coisa muito errada. E quando eu chego em casa, minha mãe teve um sonho do que eu estava falando. Ela disse, senta aí, meu filho. Deus me disse isso, isso e isso. Eu diga quem foi o X9, quem foi o capoeira, porque eu não acredito nisso, não. Ela começou a chorar e ela disse, foi desse jeito. Desse jeito. E a partir de hoje a escolha é sua. Só quero dizer uma coisa. Se você fizer novamente essa coisa errada, eu sou a primeira a lhe denunciar para a polícia. A partir dali eu parei. Os irmãos lembram que minha adolescência não era muito boa não, né? Com 15 anos eu estava deitado numa moto a 140 km por hora, fazendo um pega e com 5 viaturas atrás de mim. Foi onde eu caí. O cano da moto ficou por cima do meu pescoço, quase que eu morro. Fraturei o braço, fiquei todo ralado. É uma coisa parecendo aquele zumbi, já assistiu aquele filme de zumbi? Pronto, era eu, ali. Era eu daquele mesmo jeito. E o conhecimento de Deus trazendo sempre, o pouco conhecimento trazendo temor reverencial, não é esse caminho, não é por aí. Não é por aí, o pouco do conhecimento. E eu vejo o quanto essa palavra é verdadeira, gente. O quanto ela nos guarda, o quanto ela nos preserva. Uma outra virtude do conhecimento, versículo 7 e 8. Capítulo 4. A sabedoria é a coisa principal. Adquire. Pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Versículo 8. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Terceira verdade aqui. Honra. Honra. O conhecimento de Deus, ele nos traz honra. O que é honra? O que seria, gente? Respeito. Dignifica o homem. É interessante que as pessoas, elas pontuam a nossa vida antes e depois de Cristo. E a partir de Cristo, não é só a história que foi dividida, a nossa história também. Elas começam a dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Existe honra maior do que essa? Se houver, eu não quero. Ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, porque esse conhecimento ele gera honra. Você começa a ter respeito, você começa a prezar por uma hombridade, você começa a valorizar a dignidade, você começa a ter uma conduta, uma reputação admirável. E a palavra de Deus faz isso, ela traz honra. Aquele que não tinha nenhuma admiração hoje tem. Aquele que não tinha nenhuma confiança hoje tem. Aquele que não tinha nenhum respeito hoje tem. Você torna-se agente de mudança, agente de transformação, agente de influência na sociedade onde você está. E quão bom é nós ouvirmos testemunhos como esses. É verdade que existem testemunhos por aí, mas há testemunhos onde as pessoas se reúnem e dizem, você viu o que Deus fez na vida de fulano? Você viu o que Deus fez na vida de cicrano? Amém, irmãos? Ela honra, o conhecimento de Deus, ele traz essa honra. Traz honra a uma vida que estava arruinada, hoje está transformada. Traz honra a um casamento
que estava despedaçado e hoje está transformado. Traz honra a um povo. A Bíblia nos diz que o pecado é opróbrio de um povo. O pecado é um opróbrio de um povo. É a vergonha. Mas a Bíblia também diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a família cujo Deus é o Senhor. Feliz o homem cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Além de honra. Próximo. Versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 diz: dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória a entregará. Agora versículo 10. Escuta Deus falando contigo agora, ó. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multiplique os anos da tua, para que se multiplique os anos da tua vida. Longevidade. Quem quer morrer agora e ir para o céu, ter um encontro com Jesus? Ninguém? Ninguém, né? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir agora? Todo mundo quer ir para o céu, mas agora não. Espera mais um pouquinho. Claudinho está perguntando se é garantido que vai agora. Agora, na realidade nós temos alguns planos para executar, e o apóstolo Paulo diz isso: se eu morrer estarei com Cristo, mas para mim é melhor estar aqui, porque eu tenho muito a fazer. Paulo diz isso. Ele tem a certeza que se morrer vai estar com Deus, mas ainda há coisa a ser feita aqui, que só pode ser feita aqui, que só pode ser feita por mim, que só pode ser feita por você. E essa longevidade, ela não se refere simplesmente à quantidade de anos, mas à qualidade. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 vai nos dizer que o inimigo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. A abundância é mais do que o necessário, é mais do que o suficiente. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para nós. Abundância de vida. Longevidade. A Bíblia nos diz aqui que a palavra vai multiplicar os anos da tua vida. Os anos da tua vida. Temor. A palavra de Deus que vai te afastar do mal, que vai te instruir para fazer as escolhas certas, ela vai te dar vida. Quem aqui quer passar dos 80 anos com saúde? Eu já estou querendo chegar aos 100, tá? É verdade, irmão. Quero chegar assim. Aqui tem Reginaldo, meu padrasto. O codinome que deram a ele, né? O apelido carinhoso foi Saradão. Ele está aqui não, né, gente? Está lá fora. Deixa eu aproveitar. Ele tem 63 anos. Ele joga com os filhos, com os netos, com os bisnetos, futebol. E dá show. Você acredita que ele joga melhor do que eu? E passa mais tempo jogando do que eu. Eu boto a língua para fora, fico cansado, ofegante. Quando eu olho, o resto está tranquilo lá. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Aí eu disse para Vanessa: olha, eu quero chegar até Regi, até os 60 jogando bola. Aí ela disse: mas Regi anda todo dia na pista, meu filho. Aí eu disse: eu quero chegar aos 40 então. Todo dia ele corre quantos quilômetros, filha? Ele corre, sabe? Todo mundo vê ele sai de casa, vai pelo CPA, depois sobe André Falcão, desce pela Apolônio Salles, passa pela Praça do Milhão, todos os dias, exceto o dia de domingo. Não diga ele não, tá? Que eu falei a idade dele. Ele é o Saradão. Ele vai assistir no vídeo. Saradão, vida. Vida. A pessoa está distante de tudo aquilo que compromete a qualidade de vida. Não fuma, não bebe. Quanto é uma cerveja, gente, hoje? Quanto é uma cerveja? Alguém sabe aqui? Graças a Deus ninguém sabe. Chega a ser R$5 uma cerveja? Hã? Até R$8. Que prejuízo a pessoa que bebe cerveja. Quando eu bebia cerveja, eu bebia de 10. Então 8, por final de semana, por dia. Então era R$80. 80
Gente, multiplica aí por 4 o final de semana. Olha que doideira, 320 reais de cachaça, de bebida. Hoje esses 320 reais é gastado com a família, em comunhão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. E a pessoa vai, além de perdendo dinheiro, de gastando dinheiro, de rasgando dinheiro, alimentando os prazeres da carne e comprometendo sua qualidade de vida. Além da vida que a palavra de Deus nos diz, olha outra verdade aqui, 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Segundo Timóteo, perdão, capítulo 3, versículo 15. Isso é o conhecimento de Deus. Os irmãos encontraram? Versículo 15 diz: e desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Você percebeu que esse conhecimento ele nos traz felicidade? Quem me ajuda aí? Proteção, honra, vida e agora o que? Salvação. Salvação. É através desse conhecimento de Deus que nós chegamos a conhecer a salvação, a sabedoria que nos gera a salvação. Lembra do início? Esteja esperto, fique atento, porque venhamos e convenhamos, sejamos sinceros ao menos uma vez na nossa vida. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim de tudo, perder a sua alma? Do que adianta ser um popstar, ovacionado, aclamado nos holofotes dos grandes palcos desse mundo, ter riquezas incalculáveis, se no fim da sua vida você perder aquilo que é mais precioso, que é justamente a sua alma? Nós veremos milhares e milhares de celebridades famosas, ricas no inferno, dizendo: eu preferia ser um indigente e estar no seu lugar. Eu preferia ter passado toda a minha existência no anonimato e estar no seu lugar. E aí vocês vão ver esses grandes astros de cinema, esses grandes maestros do futebol, que se não tiverem conhecimento da salvação, no fim da sua vida, nenhuma riqueza acrescentará algo de bom. As suas fortunas não passarão de infortúnios. Portanto, querido, busque esse conhecimento de Deus, acima de tudo e de todos, porque Ele é o que vai definir onde vai ser a tua eternidade, no céu ou no inferno, com Deus ou com o diabo. Hoje não se fala mais em inferno, por causa do politicamente correto. O inferno existe, o diabo é real. Essas são realidades escritas na palavra de Deus, e um dia todos nós prestaremos conta com o Senhor. Amém? Por fim, aonde eu quero chegar agora é no que está escrito em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Os exegetas bíblicos, eles comentam que a tradução, a interpretação verbal, ela nos ajuda muito a entender a Bíblia. Conhecereis no português está no imperativo,
não está no indicativo nem no subjuntivo. Está no imperativo denotando ordem. Mas no grego, o tempo nominal, ou melhor, a ordem nominal do verbo, ela se encontra no gerúndio. Não é no infinitivo nem no particípio, mas é no gerúndio, denotando uma ação contínua. Um exemplo como esse é quando a gente lê Marcos 16:15. Ide por todo mundo. Não é no imperativo, é no gerúndio. Indo por todo mundo. Da mesma forma, conhecereis, imperativo. Mas o certo é o gerúndio. Conhecendo. Conhecendo a verdade. Conhecendo. Na medida que eu vou andando, crescendo, caminhando, evoluindo, progredindo, amadurecendo, conhecendo a verdade. E a verdade, agora essa verdade, a segunda expressão, ela tem nome. A verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. É aquele que nos diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. As ciências humanas não acreditam em libertação, elas não acreditam em ex. É por isso que essa confusão da ideologia de gênero atual, porque eles não acreditam que um homossexual pode deixar de ser homossexual. É por isso essa confusão com aquele juiz que estabeleceu, sabe, o direito da pessoa ser o que ela quiser ser. Simplesmente isso. Mas fizeram aí um negócio de cura gay, toda essa confusão, porque não acreditam em pessoas transformadas, não acreditam em pessoas restauradas, não acreditam em pessoas libertas. Mas, meu amigo, eu vou dizer o seguinte: quem fala mais alto não é Freud, quem fala mais alto é Deus. E para mim o que importa é o que Deus disse. Se Deus falou, está falado. E se Ele falou, conhecereis a verdade, ou melhor, conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio em pessoas libertas pelo poder do sangue de Jesus. E se alguém perguntar, prove. Aí eu digo, então olhe para mim. Olhe para mim, que fui liberto de tantas coisas ruins. Porque realmente, se o Espírito de Deus nos transformar, transformados seremos. Se Ele nos converter, convertidos seremos. Se Ele nos santificar, santificados seremos. Se Ele nos salvar, salvos seremos pelo poder da sua graça. Transformados. Então há pessoas transformadas. E eu estou diante de pessoas que foram transformadas. O ladrão torna-se um homem honesto. O corrupto torna-se um homem digno. A prostituta torna-se uma mulher decente. O promíscuo torna-se um homem idôneo. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele transforma a vida. Ele muda a história. É o poder de Deus em nós. É o poder de Deus em nós. Quando eu me converti, deixa eu contar aqui a transformação de Deus na minha vida. Quando eu me converti, só para os irmãos entenderem, minha família paterna, biológica, é muito conhecida na cidade. Eu estava esses dias com o pastor Thomas apresentando a Ilha do Urubu, um lugar onde eu e Vanessa nos casamos. A ilha é tão linda, né? Mas quando você fala o nome Urubu, as pessoas imaginam logo, elas desenham uma imagem, um cenário de uma coisa terrível. E eu disse, pastor Thomas, vamos na Ilha do Urubu. Ele, onde? Aí eu disse, é ali, o senhor vai entender. Ilha do Urubu, ele deve ter imaginado, eu vou encontrar carniça lá, que atrai Urubu. Mas aquele lugar lindo, espetacular, diante da primeira usina Norte-Nordeste, que foi a usina de Angiquim. Eu estava acompanhado com alguns irmãos, Flávio Rodrigues e Antônio. Flávio Rodrigues, eles lembram disso. As mulheres começaram a falar de Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia gostava muito de mulher, mas pense num caba mulherengo. E eu disse bem assim, vocês já ouviram a história de Alonso Maciel Ferreira? Tá um homem que gostou mais de mulher do que Delmiro Gouveia. Aí eu disse, quem foi mais mulherengo? Foi Alonso. E esses dias, abrindo aspas aqui, eu falando com minha avó, Vanessa estava nessa hora, eu contei essa história para ela. Eu disse, vó,
Alonso só perdeu para Salomão, porque a Bíblia diz que Salomão teve 1000 mulheres, 300 esposas, 700 concubinas. Aí minha avó disse bem assim: perdeu porque morreu jovem, porque morreu novo, porque senão ia ganhar. Alonso, aí voltando a essa mulher, disse que Alonso ainda foi mais conhecido como mulherengo do que Delmiro Gouveia. E ali, brincando com o pastor Thomas, ele disse: ele é seu avô. E eu contei essa história que eu estou contando aqui. Meu avô teve mais de 40 filhos. Quando morreu, surgiu filho de tudo que é lugar, né? Querendo direito, a herança que ele ainda tem, que os filhos, perdão, ainda têm esse direito. Está aí esse caso na justiça, mais de 40. Você tem noção do que é isso? Pergunta a Maria Doda Ferreira, minha avó biológica, ela vai dizer isso. Meu pai teve 12 filhos. 12 filhos. Não dá para contar quantas mulheres esses homens tiveram. Agora, o que é que você vai esperar de mim? Eu contando isso naquele dia, me recordo de um momento com minha esposa num bloco, com Vanessa aqui. Eu invento uma briga com Vanessa na rodoviária, sem motivo nenhum, da rodoviária para Paulo Afonso. Eu nem sabia disso. Nunca contei também isso. Eu cheguei a ficar com 16 mulheres. 16. Não era selinho nem beijinho, não. Era um tempo junto. Vanessa atrás, me acompanhando, me seguindo, e as amigas: fica com outro homem, deixa de ser besta. Fica com outro rapaz, deixa de ser besta. Esses dias eu estava indo jogar bola com um amigo. O amigo disse 20 a 30. Aí eu disse: eu nem sei quem contou foi um amigo aí que disse que foi 26, foram 16. E escute só onde essa história vai acabar. Quando eu soube que Vanessa não ficou com ninguém, eu fui no outro dia no colégio, onde ela estudava, com um buquê de flores. Eu disse: eu vim lhe pedir perdão. Se você me der esse perdão, eu caso com você. E ela me deu perdão. E desde então, essa aliança foi formada. E eu disse: não quero a maldição do meu pai, não quero a maldição do meu avô. Quando eu me converti, alguns meses na igreja, no último banco, veio um profeta que eu nunca vi antes nem depois, não sei nem o nome dele, não sei nem de onde é. Talvez o encontre no céu, se ele existir. Foi ao meu encontro, aí disse: o espírito de pombagira que levava as mulheres em tuas mãos eu repreendi, porque te quero santo, ministrando a minha palavra no meu altar. Eu comecei a agradecer a Deus, e desde então, eu tenho 12 anos de ministério. Antes do ministério, eu tenho 17 anos de cristão. Nunca sofri um assédio, uma insinuação. Nunca sofri algo do tipo. Eu fiquei até pensando uma vez: Vanessa, o negócio está feio comigo, viu? Será que a barriga cresceu, o cabelo caiu? Mas isso nunca aconteceu. E eu agradeço a Deus, é graça de Deus sobre a minha vida. E por que eu estou contando isso? Para dizer que quando Deus transforma, Deus transforma. Quando Deus muda, Deus muda. Quando Deus liberta, Deus liberta. Vanessa é uma mulher de Deus, e ela sabe o que ela viveu, o que ela suportou, porque eu não tinha paz nem sossego, gente. Era em tudo que era lugar. E quando não era mulher, existia uns híbridos vindo atrás de mim, os andrógenos. Eu: Senhor, quero ser abduzido nessa hora. Estou em um lugar, depois Vanessa me vê brigando com um camarada, que eu estou urinando atrás de um palanque, vem um rapaz e diz: ei, vem cá, eu saia daqui, seu miserável. Não tinha sossego, não tinha paz. Eu só estou contando isso porque, conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará. Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta. Amém? Agora escuta só. Eu quero contar uma história. Um dia, um rei muito próspero, ele escolheu visitar um homem sábio, muito humilde, em seu vilarejo. O rei deixou os seus palácios e o seu reinado, pegou uma carruagem, colocou os tesouros. Ao chegar na casa simples desse homem, esse rei entregou a ele
fortunas incalculáveis. Aquele sábio começou a apreciar aquelas fortunas. Muito dinheiro, muitas riquezas. O tempo se passou. Aquele pobre, simples homem, que apesar de sua simplicidade era muito sábio, ele decidiu visitar o rei. Ele, ao visitar o rei, ele leva um simples presente, aparentemente, um livro de capa preta. Ele disse: ó rei, grande majestade, eu venho te presentear com esse livro. O rei abre o livro e diz: uma Bíblia, interessante. Eu te dou tesouros calculáveis, você vem me dar um livro, uma Bíblia. E aquele homem sábio disse: olha, rei, existe uma diferença dos dois presentes. O que você me deu, eu tenho que guardar, eu tenho que proteger. Mas esse que eu te dei, esse presente é poderoso para te guardar. Esse presente é poderoso para te proteger. Eu gostaria que agora, nessa hora, você pegasse sua Bíblia. Se você puder abraçar ela como um tesouro que Deus nos deu, de valores inestimáveis. Se você puder beijar agora, ó. Esse é o tesouro que Deus nos deu. Veja o que Davi fala sobre esse tesouro. Por gentileza, a projeção. Salmo 19, versículo 10. Salmo 19, versículo 10. Escuta. Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, e o que goteja dos favos. Ele se refere à palavra de Deus. Volta ao versículo anterior, versículo 9. O temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. Na minha versão diz: os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Davi diz, versículo 8, por favor: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Agora vem comigo o Salmo 119, versículo 72. Olha só. Salmo 119, versículo 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Eu lhe pergunto mais uma vez: qual é o valor mais inestimável para você? Qual é o bem mais precioso, se não for o conhecimento de Deus? Amém? Quero te convidar a viver essa aventura na terra. Caça ao tesouro. O mapa você já tem. Se você vai descobrir o tesouro ou não, é uma escolha sua. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus mais uma vez.